Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 14º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é sábado, 14 de maio de 2019. O tema de hoje é Treine-se a ouvir a voz de Deus. Irmãs, nós estamos chegando ao final da segunda semana. Estou muito feliz. Nós temos aprendido muitas coisas, não é mesmo? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, extremamente importante. É como se fosse uma sequência de coisas que, se nós aprendermos e praticarmos realmente, é ali que se encontra, é o segredo e é ali que se encontra o segredo da vitória. E nós falamos sobre uma das coisas importantíssimas, né? Receber o amor de Deus, que é um assunto muito vasto, mas que se nós entendermos isso, aprendermos que somos amada de Deus, nós vamos ter um bom caminhar com o Senhor. Segunda coisa também é amar a Deus, né? Nós precisamos aprender a amar ao Senhor, receber o amor dele e amar ao Senhor. E a terceira coisa é essa, ouvir a voz de Deus. Também é um assunto muito vasto. Eu não sei, provavelmente devemos ter outros devocionais. Vamos ver o que o Senhor nos direciona, né? Mas a princípio, o que eu queria colocar para as irmãs é esta palavra de treinar. Nós precisamos treinar a ouvir a voz de Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, real, é uma pessoa poderosa, né? Jesus veio em forma de homem, 100% homem, 100% Deus, e ele fala conosco. O seu Espírito Santo foi deixado para nós porque ele fala conosco. O Deus de Israel, na época do Antigo Testamento, já falava com o homem. Então, em toda a palavra de Deus, nós vimos isso. O Deus triuno, poderoso, soberano, o único que sempre quis falar com o homem. E eu amo aquele texto que fala em Gênesis, quando ele fala na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Então, irmãs, o Senhor quer falar conosco. E eu comentei outro dia no devocional que eu ouvi uma pessoa dizer que Deus não é tagarela, né? É, eu já ouvi várias pessoas dizerem isso, mas eu ouvi isso recentemente e eu me lembrei que eu já ouvi várias pessoas dizendo isso. Isso é uma mentira do inimigo. Ele não é um tagarela, lógico, né? Ele é um Deus poderoso e sábio e que sabe a hora certa de falar, e ele não joga pérola aos porcos. Mas ele é um Deus que ele quer falar conosco. Ele é um Deus que ele quer, como diz uma profeta amiga minha, palestrar com você. Eu acho bonito quando ela fala isso. Deus quer palestrar conosco. Acho muito bonita essa expressão, né? E ele realmente quer conversar conosco, ele quer interagir conosco todos os dias, todos os dias. E o inimigo quer roubar isso, irmãs. Ele quer roubar isso de nós, ele quer que a gente fica vivendo desesperado, correndo de um lado para o outro, sem saber que rumo tomar, que direção tomar, ouvindo várias vozes, né? Ouvindo a voz do medo, da culpa, da insegurança, da acusação, da rejeição, mas ele não quer que a gente ouça a voz de Deus. E Deus, além de falar conosco todos os dias, ele quer nos ensinar muitas coisas. E esse ensinamento vem através de ouvir ele, né? Agora, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus é, é ler a palavra dele, né? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos querer conhecer a este Deus, querer pertencer a este Deus. Foi aquele devocional que eu fiz, queira pertencer a esse Deus, né? E hoje também queira ouvir a voz de Deus. Não pensa que Deus não se importa com as suas coisas, com a sua vida, com mínimos detalhes. Ele se importa com tudo, 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 né? Essa semana a gente teve uma experiência, semana passada a gente teve uma experiência interessante, que a minha filha perdeu o código do armário dela da escola. Já tinha alguns
meses que ela tinha perdido, então o armário estava ficando encostado apenas. E como está chegando o final do ano escolar, falta apenas um mês, ela achou que não teria problema, né? Só que chegou uma nota da escola de que eles iam passar revistas nesses armários e o armário que ele encontrasse aberto, eles iam ter uma grande punição, ia chamar atenção, e ela é uma menina que detesta ser chamada atenção, né? E ela gosta de tentar ser correta nas coisas. E ela chegou desesperada em casa, né? Meu Deus, como é que vai ser, mãe? Eu perdi isso há muitos meses, eu perdi isso no final do ano, então eu achei que não ia ter problema, assim, esqueceu o código. Se ela fosse pedir, eles iam saber que ela esqueceu, enfim. Eu falei, vamos orar, pede Deus para falar com você. Deus vai falar com você. Ela, mas Deus não fala comigo. Ela sempre fala que Deus não fala, né? Porque ainda não aprendeu a discernir a voz de Deus. Eu falei, ele vai falar com você. Ele vai te lembrar onde está esse código. E ela escreveu num papel, ela recebe um papel, né, da escola, e ela tinha perdido esse papel também. Então ela não lembrava onde estava. E a gente orou. No dia seguinte de manhã, quando ela foi para a escola, eu mandei um recado para ela, falei, olha, creia que Deus vai te mostrar onde está esse código. E aí, quando chegou a tarde, ela, mãe, eu achei o código. Eu mandei para você, ela tinha me mandado, no final do ano, ela tinha me mandado numa mensagem, porque eu tinha que visitar a escola, e quando você vai visitar a escola, eles falam que você tem a liberdade de ir lá conhecer o armário da sua filha. E aí, quando eu fui, ela tinha me dado o código para eu abrir lá. Só que eu tinha apagado essas mensagens, e ela não apagou, e ela lembrou que tinha me mandado isso em outubro do ano passado. E aí ela ficou super feliz, né? E foi engraçado que eu falei para ela, então Deus te falou. E ela falou assim, não, Deus não me falou, foi eu mesmo que achei. E eu falei, chamei a atenção dela, falei, não, minha filha, não foi você que achou, foi Deus que te mostrou. E aí está, irmã, aí está uma coisa que precisamos aprender. Quando Deus fala conosco, nós vamos achar que é a gente que está falando, muitas vezes. E a mesma coisa é o inimigo. Quando ele fala na sua mente, você acha que é você mesmo que está falando, né? Quando você se menospreza e quando você diz, eu sou burra mesmo, eu nunca vou aprender nada, eu nunca vou ser feliz, você acha que é você que está falando para você mesmo, né? Mas é o inimigo. Então, nós temos que treinar a nossa vida para entender como ouvir a voz de Deus e também discernir a voz do inimigo, para a gente começar a calar a voz do inimigo, a entender quando é nosso pensamento e quando é Deus falando. Irmãs, então vamos ao texto-chave de hoje, que é Isaías, capítulo 30, versículo 1, 3 e 21. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 20, aí nós pulamos do 3 para o 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse texto começa, irmã, muito forte, nos corrigindo. Ai dos filhos rebeldes que diz que vai tomar conselho, mas que não do Senhor. Quantas vezes nós estamos passando por situações, nós estamos passando por tribulações, nós estamos vendo a nossa casa muitas vezes desmoronar, os casamentos acabarem, os filhos se perdendo, a vida indo por água abaixo e nós não tomamos conselho do Senhor, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Já acontecia lá naquela época, hoje em dia está muito pior, muito pior. A gente quer buscar conselho do médico, do psicólogo, do psiquiatra, de sei lá mais quem, do conselheiro familiar, de quem quer que seja, mas nós não buscamos conselho do nosso Deus.
E a palavra de Deus aqui está dizendo: ai desses filhos rebeldes. A distinção que nós fazemos entre um filho rebelde e um filho obediente é a diferença se ele ouve a voz de Deus ou não. E ele está dizendo aqui que esses filhos rebeldes descem ao Egito sem pedir o meu conselho. Então, irmãs, Deus quer levar a gente a treinar, a ter um relacionamento íntimo com Ele, de forma que nós nos relacionamos com Ele e conversamos sobre tudo. Pai, eu posso ir, eu posso vir, eu posso vender, eu posso comprar, eu posso continuar indo ou eu tenho que parar. Desde o princípio, quando Deus separou o povo de Israel, Ele separou um povo para ser uma linhagem peculiar, que andasse na direção do Senhor, que fosse um povo que fosse guiado por esse Deus tremendo. E assim é conosco. E hoje nós temos muito mais do que os profetas. Uma coisa que eu amo ler a vida dos profetas. Se você não tem esse costume, comece a desenvolver. Lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, Obadias, Sofonias e por aí vai. Vários profetas. E todos dizem, né? Assim disse o Senhor falou comigo. E eu sempre amei profeta porque eu entendi, ouvi desde criança que quando alguém fala o que é um profeta, ele ouve a voz de Deus. E isso sempre me fascinou e desde pequena eu sempre busquei isso. Senhor, Tu és um Deus que fala, então eu quero Te ouvir. Eu lembro quando eu tinha 18 anos que eu conheci uma pastora e essa pastora ela foi um referencial na minha vida, ela marcou uma parte da minha vida e quando eu comecei a ter contato com essa pastora, ela começou a me discipular, a gente marcava uma vez por semana na casa dela. Quando eu cheguei lá para a gente ter o momento de discipulado, ela estava me contando uma história e ela disse assim: Rose, nós vamos mudar, nós vamos embora de Belo Horizonte, porque Deus falou comigo. E ali, assim, eu nunca tinha tido experiência com pessoas que dizia isso, né? Assim, Deus falou comigo. E eu fiquei perguntando para ela como foi isso. E é difícil quem nunca ouviu, ainda não estava treinada ainda, né? Era uma adolescente, tive algumas pequenas experiências, mas às vezes você não acredita que é Deus que falou com você, assim como foi com a minha filha, né? Ela não acreditou que era Deus que falou para ela. Depois ela entendeu o que era, mas a gente não acredita muito. E ela me contou mais ou menos ali, mas aquilo ficou no meu coração. E eu disse: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ser uma pessoa que, ao levantar e ao sair e ao fazer, eu quero ouvir a tua voz. Isso não é fanatismo, irmã, tá? Talvez você pense, isso deve ser uma loucura, isso deve ser um fanatismo. Quem vai ficar ouvindo a voz de Deus? É lógico que Ele não vai falar, talvez, o tempo todo, né? Tempo todo, mas você vai sentir Ele o tempo todo, e Ele fala de várias maneiras, então por isso que talvez esse assunto é muito vasto, e talvez eu teria que fazer outros devocionais para a gente falar um pouco de quais são as maneiras que Ele fala, né? Às vezes Ele fala com uma paz no seu coração, às vezes Ele fala com uma voz audível, às vezes Ele fala com uma voz bem suave, e várias maneiras. Às vezes Ele fala por sonho, às vezes Ele fala por profecia, às vezes Ele fala através de uma canção, às vezes Ele fala através de algo que você viu. Enfim, Ele fala por várias maneiras. Um dia a gente fala sobre isso. Mas aqui está dizendo: ai dos filhos rebeldes. Eu não quero ser um filho rebelde. Você quer, irmã, ser um filho rebelde? Eu creio que não, né? Eu creio que todas nós que estamos fazendo esse devocional, e somos muitas, para a honra e glória de Deus, estamos buscando algo mais. Ninguém dispensa 20 minutos, 30 minutos do seu dia ouvindo um devocional se você não estivesse buscando algo mais. Vamos falar sobre a voz de Deus, ela é mansa e suave. Vamos, 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 12. Fala assim, quando Elias estava passando ali uma grande dificuldade, né, emocional, ele fez um grande milagre, ele destruiu os 400 profetas de Baal e ele fugiu daquela Jezabel que queria matar ele, a rainha que quando soube queria matar ele,
ele foi para o deserto. Ali ele ficou meio vagando ali, sem saber o que fazer, entristecido, querendo morrer, estava deprê, né? E ali o Senhor fala para ele assim no versículo 11, a partir do versículo 11. Diante dessas palavras, Deus lhe disse, sai deste lugar e vai ficar diante de mim, lá no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, o Senhor mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahweh, que é o nome de Deus em hebraico, não estava no vento. Quando o vento aferressou e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor da terra. Em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Ali estava o Senhor. E assim que Elias percebeu aquele murmúrio, ele puxou a sua capa para proteger o teu rosto. Ele saiu, porque ele estava dentro da caverna, né? Ele saiu e ele postou-se à entrada da caverna. E uma voz falou com ele: Que fazes aqui, Elias? E ali Deus começa a conversar com ele. E Deus fala para ele, eu não coloquei aqui, mas Deus fala para ele: volta pelo caminho que você veio, você ainda tem coisas para ser feita lá em Israel, você tem um rei para ungir, você tem um profeta para ordenar. E Deus deu direção para a vida de Elias. E hoje o Senhor fala conosco. O que você faz aí, Elias? O que você faz aonde você está? O que você está fazendo aí? Foi eu que te mandei estar aí? Você está no lugar que eu quero? Né? Ou você está socado numa caverna, com medo, fugindo de você mesmo, fugindo de várias coisas? O que você faz aí? Né? Levanta e volta para o caminho que eu te ordenei. Então, irmãs, o Senhor quer que a gente aprenda a ouvir a voz dele. É a voz dele que vai nos dar direção. É a voz dele que vai nos livrar do abismo que está. Talvez nós estamos um passo do abismo e não estamos enxergando. Mas a voz dele, como disse aqui no versículo 21, vocês vão começar a ouvir a palavra por trás de vocês. Vai começar a ouvir: esse é o caminho, andai por ele, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Então o Senhor quer falar conosco todos os dias da nossa vida. E nós precisamos ouvir e obedecer, irmãs. Porque a palavra de Deus diz aqui que aquele que pertence a Deus ouve a voz dele. Né? João 8, João 8,47 fala: aquele que pertence a Deus, ele ouve o que Deus diz. Se vocês não estão ouvindo, é porque não estão pertencendo a Deus. Quanto mais nós pertencer a Deus, lembra do devocional? Queira pertencer a Deus. Quanto mais nós pertencemos a Deus, mais nós vamos ouvir Ele. Então, nós precisamos desejar isso, ouvir a voz de Deus. Em Lucas, capítulo 11, versículo 28, fala assim: ele, porém, afirmou, antes disso, Jesus estava falando, né? Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E o mais importante do que ouvir a voz de Deus, né? Ou tão importante quanto, talvez não é mais importante, estou usando a expressão errada, tão importante quanto é obedecer. Se nós não obedecermos, a voz de Deus cessa também. Deus não fica ali todo dia, toque, 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 não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Né? Então, nós precisamos ouvir e obedecer em abrir essa porta. Temos a nossa parte para que Deus continue falando, porque lá fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cessarei com ele. Cearei com ele, cessarei não, né, irmã? Cearei. Se ele vai cear conosco, ele vai falar muito mais, né? Vamos ter um momento de comunhão, de conversa. Então, é uma obediência. Nós precisamos obedecer para ouvir a voz de Deus. Então, neste sábado, com esse devocional, que o Espírito Santo começa a despertar dentro de nós o interesse
o prazer e a vontade de ouvir a voz de Deus, tá bom? Que o Senhor, assim, fale ao nosso coração, e eu creio que temos muito mais para falar sobre isso, e vamos ver o que o Espírito Santo continua nos conduzindo, nos ensinando. Eu só sei de uma coisa, irmãs: feliz o homem que escuta a voz do Senhor. Feliz o homem que escuta a voz do Senhor, levanta e vai. Feliz o homem que escuta a voz do Senhor, não arreda o pé, porque eu não estarei indo com você. Como disse Moisés, né? Eu amo quando Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não me faça arredar o pé daqui. E nossa vida, se nós queremos ter uma vida produtiva, uma vida que vai escrever uma história bacana, uma história que vai ter lutas sim, mas vai ter vitórias, vai ter dificuldades, mas vai ter milagres, né? Vai ter muitas coisas, mas que o nosso Deus vai estar presente em todos os momentos e vai ser glorificado nesses momentos. Nós queremos escrever essa história, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele tem tanta coisa maravilhosa para fazer na nossa vida, irmã. Ele tem tantas coisas. A gente evitaria tanto mal na nossa vida se nós começássemos a ouvir ele. Você já teve aquela experiência que você vai conversar com uma pessoa e você sente assim: não fala tal coisa. E você pensa: isso é meu pensamento, isso é bobeira. E aí você fala e aquilo desanda, aquilo te gera uma confusão, ou aquilo te entristece, aquela pessoa revida com uma coisa que você nunca imaginou que ela falaria, e aí você fica triste, o Espírito Santo volta e fala: eu te avisei, não fala. Mas a gente tem que treinar a ouvir a voz de Deus, né? Então ele quer nos ensinar no momento certo de falar, de levantar, de ir, de fazer, e nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Tenha um bom sábado, um bom final de semana. Descansem, para observar aquilo que Deus tem feito, para observar como é que foi a sua semana, para agradecer. Esse é o propósito do descanso, parar para observar tudo que nosso Deus tem feito, tá bom? E parar para observar se nós estamos no caminho certo, muitas vezes, né? Como eu falei para vocês no começo dessa semana, falei nessa semana, eu estava cansada, eu estava dormindo pouco. Então, se nós não pararmos para observar o que nós estamos caminhando, nós não temos como mudar a direção das coisas. Então, pare para observar. O descanso é isso. É um tempo para você parar para observar. Quando Deus descansou ali, a Bíblia diz que ele descansou no 7º dia, depois que ele criou o mundo. A palavra de Deus diz que ele parou para observar o que ele fez. E ele disse: tudo que fiz foi muito bom, foi bom, né? Então, vamos parar para observar o que nós temos feito. E a gente mudar. Na segunda-feira, a gente pega a rota e muda. Essa semana eu quero que seja diferente da semana passada, eu quero dormir melhor, eu quero investir naquilo que eu não fiz. E por isso que eu amo segunda-feira, irmãs, porque sempre Deus nos dá a chance de fazer de novo. Claro que todos os dias Ele está nos dando a chance, não é mesmo? Mas quando começa-se a semana, Ele está assim, faz diferente. Então, hoje é um dia de descansar, o final de semana é para você descansar, para você observar o que está sendo feito na sua vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus, bom final de semana.